Olá, estimados amigos, cá estou de novo para mais um vídeo Mate Sucesso. Desta vez é um exercício de combinatória do 12º ano e diz o seguinte: num certo país as matrículas dos automóveis consistem numa sequência de 3 algarismos seguidos de 2 letras, considere 23 letras, e finalmente de mais 3 algarismos, por exemplo, 123 AB001. É uma matrícula possível neste país. A matrícula 000AA000 não é atribuída, portanto, esta matrícula não existe. É uma restrição que aqui temos, ok? Agora, temos 3 alíneas para este enunciado. Eu vou começar por resolver a linha A e ainda neste vídeo resolverei também a B e a C. Começando então pela linha A. Quantas matrículas podem ser atribuídas neste país? Queremos contar, de acordo com as restrições que temos aqui no enunciado, o total de matrículas que podem ser atribuídas neste país. Então, eu vou utilizar aqui o princípio fundamental da contagem, porque estamos num exercício onde a ordem é relevante. Reparem até neste exemplo, se eu trocar aqui este 2 com este 1, obtenho uma matrícula diferente. Claro que podem pensar assim, bom, mas se eu trocar aqui este 0 com este 0, porque são iguais, a matrícula não se altera. Ok, mas estamos num exercício onde a ordem é relevante. Depois, se pelo meio temos casos em que os elementos são iguais, claro que eu não os vou contar e devo ter essa atenção. Mas se eu trocar 2 elementos diferentes entre si, vai dar origem a um resultado diferente, a uma matrícula diferente neste caso. Por isso, a ordem é relevante. Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, usualmente colocamos um esquema onde visualizamos as posições que determinados elementos podem ocupar, ou o número de possibilidades, aliás, para os algarismos e as letras neste exercício. Então, eu vou fazer exatamente isso. Nós temos então algarismo, 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 letra, letra e depois algarismo, algarismo, algarismo. E agora vamos contar em cada uma destas posições, tendo em conta, lá está a restrição, que temos algarismo, 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 letra, letra, algarismo, 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 quantas possibilidades tenho para cada um. Bom, nós temos aqui uma restrição, que é esta matrícula não pode ser atribuída. Ou seja, eu sei que não posso ter aqui 000AA000. Agora, uma vez que é só uma matrícula que não pode ser atribuída, é só esta, é só um caso que eu não posso aqui contar, é mais fácil eu contar tudo, incluindo esta restrição, portanto, vou contar tudo e no final, ao resultado que eu vou obter, vou subtrair um caso, que é exatamente o caso que eu não quero. E se fizermos a contagem desta forma, fica mais simples de contar, porque não temos de andar aqui com restrições a pensar que não pode estar aqui 000, AA000, não vamos ter isso em conta, digamos. Contamos tudo e depois subtraímos um caso que é este que não pode ocorrer. Bom, então vamos pensar agora só, antes de começar a contar, no universo que temos. Temos 23 letras, portanto, para as letras que aqui temos, portanto, aqui vão ficar as letras, letra, letra, e aqui ficam os algarismos, vou colocar assim, portanto, algarismo, 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 algarismo. Quantas possibilidades tenho então para colocar aqui um algarismo? Bom, tenho 10, porque pode vir para aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. São 10 possibilidades. Portanto, eu vou colocar aqui um 10 que representa as possibilidades que eu tenho para aqui, para esta posição. Claro que só estará lá 1, mas esse 1 poderá sair de 10 possibilidades. Bom, e agora, quantas possibilidades tenho aqui para esta posição? Tenho também 10, porque podem inclusivamente ser iguais. Portanto, pode estar aqui o mesmo número que estava ali. Portanto, continuo a ter aqui 10 possibilidades. 10 possibilidades. Vezes 10 também para aqui, pela mesma razão. 10 possibilidades. Vezes, agora como aqui é a letra, já tenho aqui 23. Vezes 23. Vezes 23, porque inclusivamente pode ser a mesma letra que já foi aqui colocada. Portanto, se não pudesse, se tivessem que ser diferentes, já colocava aqui vezes 22. Mas não, pode ser a mesma. Portanto, vezes 23. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Bom, só tenho então de fazer o quê? É este resultado que eu vou aqui obter, portanto isto irá dar um número que é o total de matrículas para este país. No entanto, está aqui também incluída esta matrícula. Portanto, eu ao colocar aqui 10 vezes 10 vezes 10, estou a colocar a hipótese de poder estar aqui o 000, por exemplo. E depois quando faço 23 vezes 23 vezes 10 vezes 10 vezes 10, estou a incluir aqui este caso.
este caso que eu não quero, que não pode ocorrer. Por isso, eu a este resultado final vou subtrair um caso, que é então este que aqui está, que não pode acontecer. Bom, e agora é só uma questão de fazermos a conta. Portanto, aqui ficará 10 elevado a 1, 2, 3, 10 elevado a 6, vezes 23 ao quadrado, menos 1. Vamos fazer a conta aqui na calculadora. Dá então, ora 10 elevado a 6, vezes 23 ao quadrado, isto menos 1. Dá aqui um número, portanto, que eu vou agora escrever, 5, 2, 8. E depois temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, algarismos 9. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esta é então a resposta a esta questão. Bom, avançando para a linha B. Quantas matrículas podem ser atribuídas neste país de modo que a leitura da esquerda para a direita e da direita para a esquerda seja a mesma? Agora queremos contar, atenção, com a mesma restrição, esta matrícula não pode ocorrer. Queremos contar quantas matrículas podem ser atribuídas, de forma que a leitura da esquerda para a direita e da direita para a esquerda seja a mesma. Temos até aqui já um exemplo disso. Reparem, esta matrícula que não pode ser atribuída é um caso desses. A leitura da esquerda para a direita e da direita para a esquerda é igual. Reparem, 000 AA 000. E se eu ler neste sentido, fica 000 AA 000. A leitura é a mesma. Portanto, esta também vamos ter de subtrair no fim à contagem que eu vou fazer. Porque, mais uma vez, eu vou optar por contar tudo e depois vou subtrair este caso que não pode ocorrer. Bom, já agora só alertando aqui para o seguinte, como queremos aqui que a leitura seja igual da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, reparem que terá de existir aqui uma simetria. Como é aqui este caso? Reparem, 000A, e se eu começar deste lado é 000A. Há aqui uma simetria desta linha relativamente ao meio, precisamente porque para a leitura ser igual, portanto, o primeiro tem de ser igual ao último, o segundo tem de ser igual ao penúltimo, e assim sucessivamente. Portanto, é isto que me vai facilitar aqui a contagem, olhar para esta simetria. Então, vamos colocar novamente aqui o esquema. Portanto, algarismo, 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 letra, letra, algarismo, algarismo, algarismo. E agora, o que eu sei aqui que deve acontecer para a leitura ser igual, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, é que este tem de ser igual a este, a letra que vem para aqui tem de ser igual a esta, este algarismo tem de ser igual a este algarismo tem de ser igual a este, e este algarismo tem de ser igual a este, ou seja, o primeiro igual ao último neste caso. Bom, e agora vamos começar a contar por um qualquer. Eu vou começar por este lado, mas poderia começar por este. Portanto, mas começando pelo primeiro, eu ainda não tenho nada colocado, vou pensar quantas possibilidades tenho aqui para este algarismo. Tenho 10. Há 10 possibilidades de algarismos que podem vir para esta posição. E agora reparem, se eu for pensar aqui na segunda posição, não há aqui nenhum conflito, não há nenhuma restrição do que já está colocado com esta segunda posição. Portanto, eu teria aqui 10 possibilidades na mesma. Teria e tenho. No entanto, se eu fosse preencher esta posição aqui, a última, e posso já preencher, por exemplo, já só vou colocar aqui uma possibilidade. Porquê? Se eu já coloquei aqui um 10, já estou a supor que aqui estará uma destas 10 possibilidades. Portanto, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Está aqui um deles. O que vem para aqui terá de ser igual ao que já está ali colocado. Portanto, só há uma possibilidade. Por exemplo, se aqui estiver o 3, então ali só há uma possibilidade, tem de ser também o 3, para a leitura ser igual da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E vamos continuar por aí. Para esta posição tenho então 10 possibilidades. Para aqui também tenho 10. Ok? Já posso completar. Aqui tenho só uma, porque tem que ser igual àquela. Aqui também tenho só uma, porque tem que ser igual àquela. Agora, para aqui tenho, portanto, são 23 letras, tenho 23 possibilidades. E, mais uma vez, para aqui só tenho uma possibilidade, porque tem de ser igual à que está ali. Okay? Bom, mais uma vez, ao fazer esta contagem, está aqui incluído este caso, porque reparem, este caso é um caso onde isto acontece. Portanto, quando eu contei aqui os casos todos, onde a leitura é igual nos dois sentidos, estou também a incluir esta matrícula. Bom, mas esta matrícula não pode ocorrer, então temos de fazer menos 1. Menos 1. E agora vamos fazer as contas. Isto fica então 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 23 dá 23.000. 23.000 menos 1.
Portanto, 23.000 menos 1, que dá 22.999. Portanto, 22.999. E fica assim resolvida esta alínea. Vamos então à linha C. Quantas matrículas podem ser atribuídas neste país de modo que contenha apenas 2 3 em posições consecutivas e 2 letras distintas? Bom, agora queremos contar as matrículas que verificam estas restrições. Apenas 2 3 em posições consecutivas e 2 letras distintas. Mais uma vez vamos visualizar aqui o esquema. Portanto, algarismo, 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 letra, letra, algarismo, algarismo, algarismo. Bom, o que nós sabemos daqui é o seguinte. Letra, aqui tem de estar letra 1. Até vou colocar letra 1 e letra 2 porque tem que ser letras distintas. Logo para termos uma ideia que tem de ser letras diferentes. E agora devemos ter aqui 2 3, apenas 2 3 e que estejam seguidos. Por exemplo, eu não quero contar os casos em que tenho aqui um 3 na primeira posição e um 3 na terceira. Não serve porque não estariam seguidos. Quero 2 3 apenas e seguidos. Bom, vamos começar a pensar de quantas formas é que isso pode acontecer. Então, aqui temos uma contagem um pouco diferente. Eu vou começar a pensar pelo mais simples e depois tentamos generalizar estas situações. Eu posso ter um 3 aqui, portanto está aqui um 3 e está aqui 3. Estão seguidos. E depois vou garantir que aqui não está 3, não está um 3, não está um 3 e não está um 3. Bom, e se eu contar isto, tudo bem. Estou a contar matrículas que verificam estas restrições. No entanto, eu já parti aqui de um princípio que tenho aqui 3 3 na primeira e segunda posição. Isto terá mesmo de ser assim ou não? É obrigatório que assim seja ou não? Não, não é obrigatório. Pode ser, mas poderia ter o 3 também aqui na última e penúltima, por exemplo. Então vou ter depois de considerar isso também, ok? Mas agora vou contar então esta situação, porque é uma situação possível, para ver se encontro aqui alguma forma de generalizar isto. Então, se eu estou a considerar que aqui está o 3, só tenho uma possibilidade para aqui, que é o número 3, vezes uma possibilidade para aqui, que é o número 3, e agora aqui não pode estar o 3, porque eu quero apenas 2 que estejam seguidos. Então, eu aqui não posso ter 3. Então, do universo dos algarismos, que era o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, que são 10, eu não posso contar com o 3, portanto já só tenho aqui 9 possibilidades. Ok? 9 possibilidades. Vezes 23, que são 23 letras, vezes 22, porque já não pode ser a mesma letra que estava ali, uma vez que as letras devem ser distintas. Portanto, não pode ser a mesma. Agora, vezes 9, porque tenho 9 possibilidades, não pode ser o 3 aqui, vezes 9, vezes 9. Ok? Bom, o que é que falta contar aqui apenas? É as diferentes formas de eu distribuir aqui estes 2 3. As diferentes formas de distribuir estes 2 3 de forma a que estejam seguidos. De forma a que estejam seguidos, ok? Então, reparem que isso só pode acontecer de mais 3 formas para além desta que aqui está. Eu vou colocar até aqui o esquema novamente. Portanto, algarismo, algarismo, algarismo. Letra, letra. Algarismo, algarismo, algarismo. Depois vamos ter aqui outra vez algarismo, algarismo, algarismo. Eu vou já colocar os esquemas todos, que já estou a ver que são então 4 no total, com aquele que eu já falei acima, para entender então um pouco melhor. Bom, temos sempre esta situação, portanto aqui é a letra 1, letra 2, sempre, aqui são sempre letras. E agora, o que pode acontecer de diferente do que eu já contei lá em cima é que os 2 3 podem estar aqui ou aqui, por exemplo. E pode estar um deste lado e outro deste? Não, porque senão não estariam seguidos. Mas pode estar, por exemplo, aqui um 3 e aqui outro 3. Pode. Ou então aqui este 3 ou aqui o 3. Bom, e estas são as únicas formas, estas 4, de termos aqui 2 3 apenas que estejam em posições consecutivas. Por isso, agora reparem, se eu fosse contar cada uma destas que aqui está, fazendo aqui as multiplicações, eu terei de o fazer, mas vai dar a mesma multiplicação que eu aqui tenho. Porque, reparem, aqui na segunda posição, eu poderia fazer aqui 9 vezes 1 vezes 1. Mas 9 vezes 1 vezes 1 é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 9. E depois aqui ficava então 9 vezes 1 vezes 1 vezes 23 vezes 22 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Iria dar o mesmo produto que está ali. Por isso, eu em vez de fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, que era o que eu teria de fazer, mas para simplificar a escrita,
nós podemos fazer 4 vezes a mesma coisa, dado então que vamos ter aqui sempre o mesmo produto, ok? Então, este 4 quer dizer exatamente isso, ou seja, que temos estas 4 situações diferentes para ter aqui os 2, 3 seguidos, e agora vamos multiplicar então 4 vezes 1, vezes 1, vezes 9, vezes 23, vezes 22, vezes 9, vezes 9, vezes 9. E agora é uma questão de fazer a conta. Já agora, só uma situação, porque há pouco nas linhas anteriores eu estava a fazer isso e agora não vou fazer. Reparem, a matrícula 000AA000 não é atribuída. Será que eu aqui também tenho de fazer menos 1, como fiz nas linhas anteriores, ou não? Bom, aqui não temos de fazer menos 1, porquê? Porque nesta contagem que eu estou aqui a fazer, eu estou a contar as matrículas que têm 2, 3 seguidos e letras diferentes. Ora, nesta contagem que eu aqui fiz, esta matrícula que aqui está já não está incluída, porque reparem, esta matrícula que aqui está não verifica isto, não tem 2, 3 seguidos e não tem letras diferentes também. Mas bastava até uma delas, portanto, se não tem 2, 3 seguidos, já não está incluída nesta contagem que eu fiz. Ora, se ela já não está aqui incluída, então não faz sentido estar a subtrair 1, porque ela não está aqui já, ok? Nas contagens anteriores, nas linhas anteriores, nas contagens que eu fiz, esta matrícula que eu não quero contar estava lá nessa contagem, por isso é que eu fazia menos 1, ok? Neste caso não está cá. Bom, então é só uma questão de fazermos a conta, portanto fica 4 vezes, vou até escrever aqui de outra forma, até numa escolha múltipla podem encontrar isto escrito desta maneira, vezes 23 vezes 22, vamos fazer aqui na calculadora, portanto vezes 9 elevado a 4, vezes 23, vezes 22, que vai dar um total de, ora, 1, 3, 2, 7, 9, 4, 6, 4. 7, 9, 4, 6, 4. Bom, fica assim resolvido o exercício com esta terceira linha. Muito obrigado por assistirem, um grande abraço e até à próxima aula.